pretendo começar fazendo uma... meu nome é José, não sei se vocês lembram. Fazer uma revisãozinha, um revival do que a gente viu nas aulas anteriores. Nossa primeira ideia foi, então, substituir essa quantidade vetorial intrínseca, trabalhar com as suas componentes, o conjunto de suas componentes. Porque qualquer expressão válida para todas as componentes, sem especificar o índice, para I arbitrário, 1, 2 e 3, é válida para o vetor também. Isso facilita a nossa vida. A gente introduziu o produto escalar, utilizamos uma convenção de soma para esse produto. Aí VJ, delta IJ. A delta que tem uma propriedade de filtragem, que ela é diferente de 0,5 igual a J, então isso aqui naturalmente é resultante AIPI ou AJVJ, porque os índices são mudos, na verdade eles não existem ali, né? De certa forma, as duas expressões, se a gente abrisse em termos da primeira soma, a 3D3, e se a gente abrisse a segunda soma, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, o índice não desempenha nenhum papel, né? Uma outra coisa importante da tradição inicial, que a gente, quem sabe, não tenha focado bastante, mas acaba sendo importante, resulta em diversos erros, é fazer produtos de somas, não é? Por exemplo, a soma. Eu tenho A1 mais A2, certo? Se eu fizesse A1 mais A2 ao quadrado, essa soma ao quadrado, nós sabemos que tem os termos quadráticos mais o termo cruzado, certo? Mas se nós escrevemos isso na notação de soma, agora eu vou utilizar a soma aqui explicitamente, ok? Se a gente tentar multiplicar pela mesma soma, certo? E a gente deixar de levar em consideração que a gente tem que usar dois índices distintos, essa soma denota nada mais do que A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Ou seja, perdemos o termo cruzado. É um cuidado que sempre tem que ter. Sempre temos que ter. Mais devagar. Sempre temos que ter esse cuidado. Então, essa expressão aqui não tem problema, mas quando nós passamos para os dois produtos juntos, nós temos que somar sobre dois índices distintos, I e J. Se a gente abrir essas duas somas, nós obteremos os termos cruzados. Só para deixar bem claro que isso, cuidar os índices puros, né? Só pode ter sempre dois índices puros em cada expressão. Nós também introduzimos uma outra operação muito importante, produto vetorial, que nós escrevemos em termos de componentes, como aquele objeto totalmente assimétrico. Muda de sinal a cada troca subjacente de índices. Cujo módulo nada mais representa do que a área compreendida no paralelograma formado por A e B. Assim por diante. Vemos o produto triplo produto escalar. Aqui um comentário que parece estranho, não é necessário parênteses. Essa expressão não é ambígua. Se você fizesse A escalar B, por exemplo, você tem um número, uma operação vetorial entre dois vetores. Então você tem que fazer B vetor C. Você vai dar um vetor escalar A. Então não há problema de colocar número C. Já no triplo produto, o quadro é bem desorganizado, vocês vão perceber isso. Já o triplo produto escalar, o triplo produto vetorial, há necessidade de parêntese, porque
essa operação não é associativa. A operação vetorial não é associativa, certo? Só esses cuidados básicos na hora de você operar com essas operações algébricas entre vetores. De modo completamente análogo a essas operações, a gente produziu operações diferenciais. Uma delas foi o gradiente. Dado uma função das posições expressas em coordenadas cartesianas, o gradiente dessa função, psi. Estou usando psi porque em coordenadas esféricas surge φ, certo? Chega num momento que você tem que gravar φ em relação a φ. Certo? Então, psi. Eles assistiram a aula da Léo sábado, eles devem estar já vendo psi bastante. Psi. Psicologia. A letra, a gente vê que se a vida toda, aí você trabalha com salário numa área, aí já fica meio. Essa é a coisa que você vê que vai. Vocês vão ver também. Eu vou revogar a convenção de soma no que a gente vai trabalhar depois e eu vou explicar o porquê. Mas ainda não é o momento ainda. Eu vou voltar a utilizar somatório em todos os campos e vocês vão entender o porquê. Que em sistemas de coordenadas ortogonais curvilíneos surge um problema porque surgem três índices idênticos e eles não estão somados ali. Então você tem que utilizar uma notação de soma toda vez que você quiser somar sobre eles. Mas isso aqui vai ficar claro, eu acho, daqui a pouco. Então isso aqui é simplesmente coordenadas cartesianas. Eu estou usando o x para coordenadas cartesianas, a iésima coordenada, x1 igual a x, x2 igual a y, e assim por diante. E aí, o vetor, a base cartesiana, IJK, esse é o gradiente. Interpretação do gradiente, imagino que vocês devem conhecer, dá a taxa a direção da máxima taxa de variação da função. O divergente do vetor que produz um escalar, há de se demonstrar em todas as circunstâncias que é um escalar, mas é construído da seguinte forma: a iésima componente, e agora sim, eu vou incomodar vocês com notação e depois eu acho que vai ficar claro por quê. Vou carregar ela um pouquinho. Essas coordenadas cartesianas eu poderia colocar um i aqui e um x aqui. Mas tudo que a gente vai trabalhar com componentes em outros sistemas de coordenadas, vai haver uma confusão total, às vezes, utilizar a letra e o índice, sabendo que se refere a componentes de sistemas distintos. Então, espero que isso não atrapalhe, porque a xi, AX1, por exemplo, é a componente AX. AX2 é a componente AY, assim por diante. Aqui eu posso continuar utilizando os índices, os nossos artifícios de soma e assim por diante. E o rotacional. É de bom rotacional. Eu não escrevi em termos de índices, então não vou escrever em termos de índices. Então é epsilon ijk, derivada parcial em relação a xj, a xk. Desculpe pelo peso da notação. A gente poderia simplesmente escrever isso em termos de notação inicial. Se a gente colocasse um i aqui, a gente eliminava o i, certo? Essas são as nossas operações. E o Laplaciano? O Laplaciano ele é uma coisa bem, quase que uma consequência disso, porque aqui eu tenho um escalar produz um vetor. Por que não tirar o divergente de um vetor? Então, se a gente tirar o divergente de um vetor, que é um gradiente, nós obtemos o que chamamos de Laplaciano psi, que é a derivada em coordenadas cartesianas, a derivada segunda de psi em relação a xi, só que somado em i.
Certo? Seria legal discutir a interpretação de cada um desses operadores, mas eu acho que isso a gente vai deixar. Tem 2 aulas ainda, porque hoje a gente vai mergulhar em contas e mais contas para entender a estrutura por trás da utilização de outros sistemas de coordenadas. Agora, por que é útil introduzir outros sistemas de coordenadas? A resposta é o seguinte. Na física nós temos um monte de equações diferenciais. Um monte que são expressas em termos de operadores laplacianos, por exemplo. Um problema eletrostático, nós temos equação da classe. O problema é que há uma distribuição de carga, equação. Quando você vai resolver uma equação de onda com uma onda monocromática, você separa a parte do tempo pela parte espacial, você obtém o total possível a equação de Helmholtz. Muito importante. Engenheiros resolvem isso aqui numericamente para entender como que o roteador espalha o sinal pela sala, por exemplo. Existe uma outra equação. Esse parâmetro tem que ser interpretado. Mas, se eu não estou enganado, é assim, e é uma equação de difusão, ou uma equação de calor. Quando a gente estuda propagação de ondas, em geral, surge essa equação. Equação de ondas. Laplaciano. Certo? Quando você vai estudar uma partícula, por exemplo, um mesmo φ, que ela mantém ligadas fortemente os próprios dos nêutrons, isso da estabilidade do núcleo, você tem que resolver basicamente. Foi assim que se começou historicamente. Isso tem muitas raízes, muitos caminhos depois disso, mas basicamente é uma equação quadrada que alguém dúvida. Vocês já viram esse operador? Lambertiano. Hitler, né? Ele escreve L quadrado. Fio quadrado. Ele nada mais é do que o operador de onda, é exatamente esse operador aqui. Certo? Olha, eu tenho que pedir desculpa porque eu não vou entrar nos detalhes de que tipo de unidades que vai. Certo? Eu estou tratando um sistema de unidades que em alguns livros dizem que é Deus que deu, Glauquismo, certo? Porque a gente elimina todas as possíveis unidades e tudo é escrito em termos de quilos. Um comprimento você consegue transformar em quilos, um tempo você transforma em quilos, energia em quilos, e assim por diante. É tudo possível transformar em quilos, certo? Por isso que eu não vou explicar o porquê, tem mais fatores aqui, tá? Mas assim, esse operador, basicamente, nada mais é do que o Laplaciano psi menos 1 sobre c quadrado, essa é a velocidade da luz no caso, del 2 psi, del t, mais m quadrado, psi igual a 0. Certo? Isso aqui vai de novo, o operador Laplaciano. Em geral, nós temos uma equação diferencial parcial, por si só, não é suficiente para determinar uma solução única a cada uma das funções que aparecem aqui. Nós pensamos em condições de contorno. Certo? As condições de contorno têm certas formas geométricas. Podem ser cubos, paralelepípedos, esferas, paraboloides, dependendo do tipo de capacitor que você estiver fazendo, mas que tem superfícies geométricas das mais bizarras possíveis. Certo? Para facilitar a expressão das condições de contorno para esse tipo de superfície, é interessante procurar superfícies que fitem, que
se adequem à geometria da fronteira física que você tem. O legal de alguns sistemas de coordenadas é que uma superfície completa pode ser descrita apenas exigindo que uma coordenada seja constante. Você já deve ter percebido que em coordenadas esféricas, por exemplo, uma esfera, desculpe pela minha obra estranha aqui, uma esfera pode ser descrita simplesmente por uma das coordenadas que definem o sistema de coordenadas esféricas como uma constante. Eu acho que essa é uma introdução razoável do porquê estudar um sistema de coordenadas. Na última aula, então, o Tales introduziu um sistema de coordenadas conhecido como esfera, definido por algumas equações. Essas equações permitem descrever, não se preocupem com os eixos, não precisa pensar em gráfico cartesiano assim, mas permitem descrever um ponto qualquer, coordenadas cartesianas, por exemplo, permitem especificando 3 números. Esses 3 números são interpretados como as projeções sobre cada um dos eixos. Agora, fazer essa projeção aqui fica complicado. O desenho tridimensional em Java teria que ser assim, né? Certo? Esses comprimentos Z, X e Y são os números que especificam um ponto quaisquer. No sistema de coordenadas esféricas, a gente fez uma construção geométrica também. A gente escolheu um eixo de referência, certo? Traçamos o vetor que une esse eixo à origem, ou uma reta que seja. Olhamos para o ângulo que forma um dos eixos escolhidos e demos o nome do ângulo θ, o ângulo polar. Fazemos uma projeção sobre o plano XY. Uma projeção sobre o ângulo XY, no plano XY, e ligamos a reta que liga a origem a essa, o ponto da projeção. Se a gente escolher X aqui, convencionamos que mais um ângulo para determinar a orientação desse ponto, ele te modifique. Certo? Isso por consistência com coordenadas polares. Falta mais uma coordenada para descrever isso. A gente sabe como olhar para o ponto, mas que distância ele está? Ele está à distância, que é um módulo do vetor posição. Então essa distância nada mais é do que uma das coordenadas. θ. O cosseno do θ nada mais é do que a projeção sobre o eixo Z dividido por aquela mesma distância. Certo? Agora a gente pode voltar a expressar tudo isso daqui em termos de coordenadas cartesianas, porque nós queremos a transformação. E daí, naturalmente, podemos escrever cosseno a menos 1 igual a θ. Certo? E φ, eu acho que é razoável já escrever que é y função de x. Um conjunto de 3 funções que permite, conhecendo as coordenadas do ponto para as cartesianas, conhecer as coordenadas do ponto, coordenadas esféricas. Há de se fazer uma limitação para esse teto desse φ, e isso vem exatamente do fato de que a inversa do cosseno só pode ser definida em uma certa região. Se você pega aqui, por exemplo, a função cosseno, certo? Uma função assim, que você traça uma reta e ela intercepta a função em mais de um ponto, não pode ser invertida. Sabemos muito bem disso. Ela pode ser monotonicamente crescente para poder ser invertida. Então o que a gente tem que fazer? A gente limita, de alguma forma, vamos escolher aqui, de 0 até... Qual é o próximo ponto que vai se cruzar? 0, primeiros, 3 primeiros. Se cortar 2 pi já não dá para inverter.
faço a função seno? Já tem na cabeça. Função seno. Zero menos primos. Certo? Então a gente limita o intervalo de variação para que você possa ter a inversa. Ok? Porque senão a função cosseno inversa e a função seno inversa são multivaloradas, não são funções. Vão acabar associando mais de um valor para a imagem para cada ponto do domínio. Certo? Uma das razões da limitação está associada a isso. O fato de que a gente quer que as funções inversas existam. Ou, ao menos, determine unicamente o ponto. O θ, a gente então surgia lá. Como é que era o θ? Era de 0 até limites. Ou seja, pega aqui. Até pi, exato, como se der menos pi meios até pi meio. Então, Vou pegar só o primeiro quadrante, o primeiro pi. Exato. Um motivo de ser igual aqui e não aqui, certo? É porque esse ponto aqui retorna a zero. Então teríamos duas coordenadas com o mesmo ponto. Mas aqui, se você não inclui π, você vai se aproximando, e você perde o eixo z negativo. Para não perder o eixo z negativo, temos o valor de π. E é. Como um módulo é uma quantidade positiva, certo? Se fosse negativo, obter uma quantidade negativa seria complicado aqui, porque essa soma sempre vai ser positiva, então a raiz sempre vai ser positiva. Então, basicamente, só olhando para x, y, z correndo de menos infinito a mais infinito, não importa o que a gente faça, R vai correr de 0 até infinito. Certo? A partir do sistema de coordenadas, então a gente deu-se mais um passo. Esse passo é identificar as superfícies definidas por cada uma daquelas coordenadas igual a constante. Certo? Se tomarmos zero igual a constante, é o locus dos pontos que distam a mesma distância da origem. Certo? Então, assim. É uma esfera. Tá? Agora, se nós observarmos, se a gente ficar manipulando a equação que determina θ igual a constante, podemos escrever assim: z sobre L igual a cosseno de θ0, uma constante. Certo? E começarmos a avaliar como é a superfície descrita por essa equação, nós vamos ver que é um cone centrado na origem. Certo? Ele vai interpretar a esfera de uma certa forma. Ok? E tangente de φ, uma constante, igual a z y sobre x, certo? Inclusive eu poderia fazer assim, y vezes x. Percebam que isso daqui são retas no plano xy, ok? Paralelos ao plano xy. Mas essa expressão não depende de z. E eu estou fixando só φ, por exemplo, não estou fixando as outras coordenadas. Então θ pode variar e a distância radial também pode variar. Então essa reta, semi-reta, que começa na origem, na verdade, vai construir um plano quando as outras coordenadas variarem. Um plano que contém um eixo Z. Essa minha esfera está um pouco, mas é que eu queria intuitivamente que vocês conseguissem observar que o lugar em que esse plano corta a esfera, o lugar em que esse plano corta a esfera,
Se eu pegasse o vetor normal a esse plano, dá para calcular esse vetor, ele estaria apontando para lá, certo? Tangente à esfera, ok? E se você olhasse para o vetor que é perpendicular à esfera, que é um vetor radial, estando ali, agora que eu vou me complicar, porque eu vou desenhar um triângulo ortogonal aqui, ele estaria saindo da esfera e eles teriam um ângulo de 90 graus entre eles, certo? Então, e se a gente olhasse para o cone estaria aqui, o vetor perpendicular ao cone, certo? E como a gente determinaria isso? A gente poderia fazer uma calculeira, que significa calcular o gradiente da função R como função de x, y e z, certo? Depois, usar as equações e inverter e escrever tudo em termos de R, θ e φ. Calcular o gradiente da função θ escrito em termos de R, x, y, z, certo? Inverter depois de calcular, inverter utilizando as transformações e obter esse vetor e assim por diante. E a gente sabe que o vetor gradiente, essa construção é perpendicular à superfície definida por L igual a uma constante, certo? Quando vocês fizessem essas contas, vocês observariam que aqueles vetores que a gente obteve, eu vou escrever uma tabela deles, na aula passada, são a menos de um fator proporcionais, por exemplo, esse a R0, esse a θ0 e o outro a φ0, certo? Deixando bem claro que os vetores unitários que a gente constrói desses sistemas ortogonais são perpendiculares a superfícies definidas iguais à coordenada correspondente a uma constante. E em todos os pontos que você fazer essa análise, os três vetores perpendiculares a cada uma das superfícies serão ortogonais. Se você dividir pelo módulo deles, você vai ter um triângulo de vetores ortonormais. Um triângulo de vetores ortonormais é linearmente independente. Então você pode expandir qualquer vetor em termos desse triângulo. Então tá, pensando num triângulo de vetores ortonormais, eu vou deixar para colocar a relação entre L, θ e φ e JK depois. Pensando num triângulo de vetores ortonormais, eu vou começar a imaginar esse triângulo e vou tentar exigir algumas coisas dele antes de construir ele, de forma que eu possa projetar qualquer vetor desse triângulo. Tal triângulo de vetores, e eu quero que sejam ortonormais, vou denotar por A1, por exemplo, um deles, certo? Qualquer vetor pode ser escrito em termos da minha base cartesiana. Vocês conseguem imaginar o que são esses alfa, beta e gama? Estão associados a 1? São os cossenos de vetores? Digamos assim. Se você, por exemplo, pensa qual é o cosseno entre I ou E1 e o meu primeiro vetor que eu vou construir. Vou construir com vocês esses vetores. Baseado na ideia de que nós queremos adaptar as condições do contorno das equações diferenciais aos sistemas de coordenadas. Certo? Então, por fim, esses vetores eu vou construir eles em termos desses sistemas de coordenadas. Se eu faço A1 escalar E1, E1 é ortogonal a E2 e E3, isso sobra alfa1. Mas o que é isso daqui? Isso aqui não é o cosseno do ângulo entre A1 e E1? Os dois são unitários, certo? Eu deveria, inclusive, quando eu escrevia lá A escalar B, eu deveria ter posto A escalar B cosseno θ. Mas acho que a gente está careca de saber disso. E assim por diante. Então, por exemplo, A1 escalar E2 é igual a beta1, certo? E A1 escalar E3 é igual a gama 1. Agora, eu quero construir uma base ortonormal, eu só estou falando de um deles, eu não falei dos outros ainda. Ok? Se ele é ortonormal, o módulo dele, se ele vai fazer parte do conjunto ortonormal, o módulo dele tem que ser igual a 1. Então, A1 ao quadrado
é alfa 1 ao quadrado mais beta 1 ao quadrado mais gama 1 ao quadrado. Certo? Sabendo isso, termo ao quadrado. Como são ortogonais, e 1 escalar de 2 vai dar 0, 1 escalar de 3 vai dar 0. Os termos cruzados não aparecem. Só aparece o quadrado de cada um dos vetores que compõem a soma do A1. Isso eu vou exigir que seja igual a 1. Certo? Eu vou introduzir ideia agora, eu vou introduzir uma noção de que eu fiz ali, e eu vou dizer assim, o enésimo vetor, eu quero que seja uma combinação linear, certo? Que são sempre os cossenos diretores, porque eu estou assumindo, esses vetores são unitários, certo? Então que aparece, não aparece nenhum fator adicional que não seja uma função trigonométrica. R, N, M e M. Certo? Eu vou descobrir quem é R, N, M daqui a pouco. Sendo uma base ortonormal, linearmente independente, então, na álgebra linear, nós sabemos que um espaço vetorial tridimensional, como é o nosso R3, ou um espaço euclidiano tridimensional, o espaço euclidiano tridimensional precisa de mais coisas, ele difere um pouco do R3, mas essas são questões que podem ser discutidas amanhã, eu espero. Então, um vetor arbitrário A, eu vou escrever aqui, A maiúsculo, pode ser expandido. Eu vou começar. Ainda não está na hora. Eu vou revogar a convenção de Einstein, a convenção de soma na hora certa. Acho que não vou fazer isso agora. Então, isso aqui é AM e M. AM. Para diferenciar de que essas componentes não são as componentes cartesianas. Por isso que eu coloquei A, X, Y, certo? Porque eu vou precisar da conexão entre as cartesianas e as coordenadas curvilíneas a quase todo momento. Uma combinação linear de três vetores linearmente independentes com coeficientes arbitrários gera qualquer vetor. Não pode haver algum segredo nessa etapa. Como é que seria a componente M do vetor? A conveniência de escolher uma base vetor normal para fazer física, essa física de você resolver problemas que estão associados com engenharia e tudo mais, é essencial utilizar essas bases ortonormais, que não é muito comum quando você vai estudar relatividade geral e quem sabe eu faço uma pincelada depois do tipo de componente que a gente usa lá. Se fosse a base ortonormal, eu preciso. Essa base é um conjunto. Projetos de vetores de uma base. Eu preciso também provar algum tipo de relação de completeza para vetor ou completeza só relacionada a conjunto de funções? Com o espaço vetorial de dimensão finita, acontece que todo espaço vetorial de dimensão finita é completo, basicamente. Completo dada a norma. Porque quando você fala de completeza, aqui tem uma coisa chamada análise funcional dos espaços de Hilbert. Você pode ter uma base de infinitos vetores, infinitas funções, e ela pode não ser completa. Você tem que completar ela. Mas acontece que o espaço vetorial de dimensão finita, dada a norma que a gente tem, todo espaço vetorial de dimensão finita é completo, já. Certo? E isso caracteriza, então, qualquer espaço vetorial de dimensão finita com norma, que é o que a gente tem no módulo aqui, como um espaço de Hilbert. Isso pode ser uma curiosidade, mas é de fato. Vocês já viram milhões. Esse que a gente está vendo é um espaço de Hilbert também, em certo sentido. Então, a M, o legal disso, como eu falei, é que você pode extrair a M sem pagar nenhum preço, porque a base é unitária, não tem fator nenhum associado a ela, e ela é ortogonal. Então, se eu fazer escalar, por exemplo, se eu fizesse escalar AJ, certo? Eu deveria ter colocado em algum lugar aqui que eu estou construindo, eu quero construir uma coisa assim. Certo? Ortonormal. Então, fácil para vocês esse conceito de ortonormal, que ele é, além de ser ortogonal, ela ainda é unitária. Isso. Essa unidade é muito importante. Agora, então, se eu faço escalar a J, isso daqui, naturalmente, é um delta M J, que é ortogonal, certo? Ortogonal. Eu estou somando sobre M. J é o índice livre, certo? Essa equação relaciona J's. M aqui não existe, de certa forma.
eu já expliquei para vocês. Se abrir essa expressão, você não vai ter M nenhum, mas vai ter J. A propriedade de filtragem da delta vai transformar M em J. Né? Eu só vou fazer assim, acho que vocês reconhecem isso, a J, EJ, a M, M, essas passagens. Né? Então eu posso obter as componentes de um vetor qualquer expandido numa base ortonormal, multiplicando escalarmente pelo vetor que corresponde ao componente que eu desejo. Tá. Agora já está falando de sistema de coordenadas. Mudar a coordinatização. Mudar a forma, o nome que a gente dá para cada ponto. Certo? Eu quero, de alguma forma, obter esses conjuntos de vetores aqui. Isso aqui pode depender dos pontos. Né? Se você é do diretor, não é como a mudança de coordenadas cartesianas para cartesianas. Ele pode depender do ponto que você está. Esse cosseno pode vir a ser uma função das coordenadas envolvidas. Eu vou escrever o velho vetor posição aqui. Não confundo, eu queria usar L com consistência igual ao anterior, certo? Mas eu vou ficar trocando L e L a toda hora. Eu acho que é mais fácil eu avisar para vocês para não confundir com a coordenada radial. Vou colocar sempre um vetorzinho assim. Tá? O vetor posição é escrito como xi em, não é? Coordenadas cartesianas, a base cartesiana. Ok? Agora imagine que eu faça dessa mesma forma que eu fiz aqui, que eu escrevi para panelas esféricas, eu suponha uma lei de transformação entre coordenadas Q, que eu vou chamar de QI, Q1, Q2, Q3, sejam funções de x, y e z. E que x e y sejam funções de Q1, Q2, Q3. Para especificarem os mesmos pontos, certo? Eles têm que ser invertidos. Eu tenho que escrever uma em termos da outra. Se eu tenho essa, eu preciso ter essa. Já vou fazer um comentário sobre isso. Então, tá, eu posso considerar então xi, de certa forma, na verdade, x, como um campo vetorial. Certo? Então, posição, função do Q1 e do Q2. Natural, são funções. Agora, a partir desse vetor posição, eu posso rapidamente construir 3 vetores. Bem rápido, bem simples. O jeito de pensar é o seguinte: como isso aqui são funções de x, y e z, eu posso simplesmente pegar, derivar em relação a qualquer uma das coordenadas QJ, derivar o vetor posição, que é x e y. Um detalhe agora. Esses vetores cartesianos, se a gente observa eles em cada um dos pontos, observamos que nem o seu comprimento, nem a sua direção mudam. Intuitivamente, eles são constantes. Então, vamos tomá-los como constantes. Eu falei intuitivamente porque há detalhes aqui que têm que ser acompanhados em cursos mais longos do que esse. Como é que eu posso transportar daqui para cá? Fiz um caminho para levar daqui até cá. Poderia acontecer com esse espaço fosse curvo, por exemplo, eu não conseguiria transportar isso aqui e ele chegar aqui e ficar na mesma direção, certo? Mas, isso não precisa, que eu falei, não precisa ser levado em consideração. É razoável observar os vetores unitários e tomá-los como constantes, certo? Se eles são constantes, eles não precisam ser derivados, certo? Então isso aqui nada mais é do que o xi, del Q, J e I. Certo? Tem uma soma, observe aqui. I e I. Del x1, del QJ é 1, mais del x2, del QJ é 2, e assim por diante. Ok? Para esses vetores, eu vou dar um nome. É que essa notação o arco que eu utilizo, eu queria usar V, queria usar uma outra notação, mas não confundam com o Edson e J. É só um nome de reserva, uma letra grega. Esses vetores aqui, não sei se são, poderíamos verificar se são unitários ou não. Eu coloquei um chapéuzinho, é só porque eu quero colocar chapéus naquilo que eu quero entender como base. Tá?
Tá, mas agora esses três vetores eles são linearmente independentes? Eu construí três vetores. A partir do vetor posição, da transformação de coordenadas, três vetores. Então, a certeza. Certo? Como é que a gente sabe, como é que a gente faz para saber se os vetores são linearmente independentes? Um teste da álgebra linear é colocá-los, as suas componentes como linhas ou colunas numa matriz. E se o determinante dessa matriz é diferente de zero, eles são linearmente independentes. Inclusive, é uma propriedade dos determinantes, toda vez que uma linha ou duas linhas ou duas colunas são linearmente independentes, então o determinante tem que dar zero. Certo? Como é que fica essa matriz? As componentes. Del x1, del q1, vou colocar nas linhas. Del x2, del q2. Não, dois. 2 e Mas é uma. Thank you. Não, Q1. X1, Q2. Trocando linha e coluna. 2. Dois. X2, del Q2, del X3, del Q2. E del x1. Del Q2. 2, 3, del x3, del q3. Certo? Essa é a matriz. É a matriz jacobiana. Certo? O determinante dela ser diferente de zero é condição para independência linear em cada um dos pontos desses três vetores que eu construí aqui. E olha, é curioso você lembrar que existe um teorema que estabelece que se eu tenho esse conjunto de funções, certo? E eu quero, será que isso define um conjunto de funções em termos de x, o teorema da função inversa? Que é aquilo que eu preciso especificar de forma única a cada ponto, é justamente que o jacobiano seja diferente de zero. Tá? Então esse negócio de você especificar um ponto de forma única por uma quantidade de coordenadas, um conjunto de coordenadas, também está associado à independência linear de um tipo de base que eu estou construindo a partir das cartesianas, derivando do vetor posição em relação às novas coordenadas. Tá? Coordenadas esféricas, por exemplo, se eu escrevesse a coordenada x, o que é x? É L, seno de θ, cosseno de φ, E1 mais L, seno de θ, seno de φ, E2 mais L, cosseno de θ. Seno de θ. Não, é cosseno de θ. Tá, desculpa. Certo? Isso daqui nunca deixou de ser L de x1, E1, x2, E2, x3 e 3. Simplesmente uma regra de substituição. E agora eu tenho um vetor que é função de certas coordenadas. Certo? Para poder colocar os pés no chão. Então, eu posso derivar isso aqui em relação a L, eu posso derivar em relação a θ, eu posso derivar em relação a φ. Certo? E eu obterei três vetores. Eles serão, de certa forma, proporcionais ao nosso. As derivadas, né? Em relação a L. Esse aqui vai dar igual a L, certo? Curioso. Del L, del θ. Isso daqui vai ser proporcional a θ0. Certo? Especificamente, ele vai ser igual a h θ, θ0. E o outro vai ser igual a h φ, θ φ. É só verificar. Você tem uma função vetorial, depende das coordenadas, você conhece as derivadas, você deriva e encontra. Aqui é genérico, eu quero estudar as possíveis transformações, impor condições sobre elas, obter resultados úteis. E a gente sempre pode olhar as coordenadas esféricas como um guia, certo? Então a independência linear desses três vetores depende do determinante da matriz jacobiana ser diferente de zero, ou seja, das relações entre as coordenadas velhas e novas serem inversíveis. Ok? Agora, uma coisa.
Eu não sei se essa base nova é ortogonal. Eu não especifiquei quem é Q1, Q2, Q3, como é que é a transformação, quais são as propriedades dela. Ela pode ser linearmente independente, mesmo sem ser ortogonal. Existem sistemas que são assim, inclusive. Então eu vou fazer como uma exigência o seguinte. Eu vou exigir que as transformações, as funções que eu fornecer como parametrizando esses vetores, sejam tais que os vetores construídos tenham uma propriedade que, ao menos, quando I seja diferente de J, seja igual a zero. Certo? E isto tem que ser verificado. Eu não sei a priori, eu não sei como é que são essas coordenadas. Certo? Então, toda vez que eu fornecer um sistema de coordenadas, eu tenho que verificar se eles são ou não. Com coordenadas esféricas, é muito interessante, que é sempre bom, eu acho muito didático as coordenadas esféricas, porque ele já é um sistema de coordenadas ortogonal, então você não percebe que poderiam surgir termos cruzados. Eles meio que desaparecem no cálculo das derivadas parciais. Certo? Mas tudo bem, é isso que vamos exigir. E se I for igual a J, isso aqui é um módulo de I. Certo? Sem problema nenhum. Quadrado. Tem algum segredo nesse módulo? Não tem um segredo. Isso daqui é um campo vetorial, sabe? Um conjunto de componentes multiplicado por um vetor, por um conjunto base, certo? Expresso numa base cartesiana. A gente sabe tirar o módulo de uma base cartesiana, certo? Tirar esse módulo. O que era? O módulo do vetor lá em coordenadas cartesianas era igual a raiz quadrada de AI. Certo? Notação inicial aqui, convenção de soma. Então o módulo de εi, certo? Vai ser igual a raiz quadrada de. Qual é a componente 1? Agora vocês podem me ajudar. Qual é a componente 1? É o x1. É o que I é o I ao quadrado, AX ao quadrado, mais é o X 2 é o QI ao quadrado, dando aula ganhando sotaque. Del QI ao quadrado. Certo? Esse é o módulo. Eu conheço as funções x, função de Q, sei fazer derivadas parciais, derivo, obtenho essa função. Mesmo que o módulo seja uma função das coordenadas, não há segredo, certo? Porque é um campo vetorial. Ele varia de campo, certo? Aí você vai deixar o QI embaixo, certo? Então você vai obter, para cada dessas componentes, você vai obter mais de uma função, porque você vai ter nas diferentes parâmetros. E depois, então você vai obter 3 resultados diferentes. Sim, como é que você vai quantificar depois? Notação inicial. É porque I denota. É uma função. Cada vetor, em princípio, é diferente do que eles têm que ser. Se fossem o mesmo, seria linearmente independentes. O máximo que você conseguiria construir com eles seria uma reta. Certo? Não pode ser o mesmo nem proporcional os três. Ok? Então você tem 3 vetores distintos, inclusive tem que apontar em direções distintas. Certo? Os 3, por exemplo, não podem estar no mesmo plano, senão você geraria só um plano. Ok? Então são 3 vetores distintos. Então o módulo de cada um de 3 vetores distintos são 3 funções distintas. Certo? Por isso que tem um I, carrega um I. Essa expressão denota E1, E2 e E3. Esse costume de notação inicial, que às vezes tem uns índices, na verdade parece uma expressão, mas ela está, na verdade, você trabalhando com um monte de coisas. Quando você escreve alguma coisa do tipo que vai de 1 a 3, IJK, por exemplo, parece só uma expressão. Não, isso daqui denota 27 coisas. 3 opções aqui, 3 aqui, 3 aqui. E assim por diante. A não ser que tenha propriedades de simetria e de simetria. Daí o número de coisas independentes é menor. Mas, os índices têm essa coisa dele. Trazem poder, na verdade. Eu estava contando esses dias, enquanto em método
termodinâmica quântica, lá surge uma expressão que eu estava olhando com a galera falando assim, cara, você tem noção de que essa quantidade aqui, que sem nada, peladinha do jeito que está, representa 124 quantidades? 124 campos. A notação inicial traz esse poder, permite você não ter que ter uma fábrica de papel para trabalhar. Mas tem que compreender ela bem. Tem que sempre cuidar os números, observar quantas expressões está denotando, e assim por diante. Tá, nós exigimos isso. Isso sempre tem que ser verificado para cada proposta de sistema de coordenadas novo que você fizer. Agora me digam, como é que a gente vai obter uma base aí que eu queria antes, gostaria lá de discutir com vocês a partir disso? Simples, né? Se nós temos um vetor, ele já é ortogonal, certo? Só que a gente quer ele normal, que é com módulo igual a 1. O que a gente faz? Divide pelo módulo, certo? Voltando para lá, esse módulo nada mais é esse vetor derivada parcial dr em relação a QI dividido pelo módulo del R del QI. Certo? Nós damos um nome para esse vetor. Observe que epsilon ele muda de tamanho na medida que você anda pelos pontos, pelas curvas, pelas superfícies do espaço, certo? Porque esse módulo dele está aqui, depende dos lugares onde você está. Então essa quantidade, ela escalona o vetor, escala ele de forma que ele possa mudar de direção ainda, porque é só uma constante multiplicada pelo vetor, constante, escalar multiplicado pelo vetor, certo? Ela escalona ele de forma que o vetor produzido tenha um módulo unitário. Escalona. Então o nome que a gente dá isso aqui é fator de escala, que a gente chama de HI. Certo? Então isso daqui nada mais é do que 1 sobre HI. Eu vou expandir o vetor R em termos da base cartesiana, né? Del x j e j. Del q i. Certo? Porque HJ e J, ou II, é o da posição. Olha um detalhe. Aqui que eu vou começar a revogar a notação de convenção de Einstein. Vocês perceberam que é 1I, certo? Não tem outros termos, é só esse termo para representar esse vetor. Mas se você olha aqui, você tem a impressão de que você está somando sobre I. Só existe um termo. Nesse ponto, por culpa dessa particularidade dos sistemas de coordenadas ortogonais, que você sempre tem que dividir por um fator, e esse fator tem que carregar um índice, porque ele está associado a cada um dos vetores, então eu revogo a notação inicial e eu escrevo isso daqui agora. Notação inicial não. Revogo a convenção de soma por hora, certo? E vou escrever somatório em J. É em J que eu estou somando. Certo? Vocês concordam comigo? Isso é normal, né? Eu exijo isso aqui. Se eu fizer um produto escalar, por exemplo, de AI, escalar AI para obter o quadrado, certo? Eu vou obter 1 sobre HI ao quadrado, esse não está somado, né? Deixa eu gravar uma coisinha aqui. Os EJ são ortonormais, né? Então só vou ter uma somatória sobre J do que? Eu vou fazer completo. Eu acho que minha cabeça não está pensando em fazer com detalhe, mas eu vou fazer assim. Isso é importante para treinar as somas e os índices. Então isso daqui é somatório sobre J, 1 sobre HI, del xj, del QI e J. Certo? Escalar somatório em. Você lembra do esquema de perder os índices cruzados? Não podemos perder os índices cruzados, né? Os termos cruzados. Então vamos colocar um outro índice. Quem escolhe o próximo? K. Então é 1 sobre HI e I. O lado esquerdo da expressão está mandando do lado direito. Del xk e K.
del QI. Certo? Então, somatório sobre J e K. Somas comutam, né? Então, vamos coloquei os dois juntos. Somar em K, somar em J, denota. Denota isso, tá? Já tem uma corredoria. Não tem problema. Eu gosto disso já. É que tem até uma apagadora. A vagabundagem nunca acaba. Mas é porque fica ruim no vídeo. Entendeu? Dá pra enxergar. Ó, então tá. O HI e o HI. Então ficamos 1 sobre HI ao quadrado. Certo? Eu vou fazer um passo. Vocês têm que me dizer se vocês concordam ou não. Se vocês entendem ou não. Se vocês não entendem, eu vou fazer com mais detalhe ainda. Mas é bem trivial, digamos assim. Eu multiplico aqui. EJ e EK. Eu vou multiplicar. A gente já sabe que isso aqui vai dar delta JK. Certo? Então só um índice vai sobreviver na jogada. Eu não preciso dos dois. Certo? Qual dos dois vai morrer? Você pode escolher, porque os dois estão somados. Tá? Então eu vou matar o K. Então tudo que tiver K vai J. Certo? É só a propriedade de filtragem da delta. Tá bom? Então aqui, XJ del QI. Onde vai K, onde tinha K, vai IJ. Quando eu fizesse produto escalar entre EJ e EK, eles são a base ortonormal do sistema cartesiano, então da JK. Del X, J. Del Q, I. Certo? Isso daqui nada mais é do que isso aqui, eu falei já, né? Estou precisando de estagiário, José, pra pegar o quadro que tinha. Eu queria ter trazido o meu apagador, que eu comprei especificamente, ele é muito bom. Eu quero lá. Ótimo assim. Tem esponjinhas aí também. Eu comprei esponja, só que eu não concordo pela ela, as esponjas são ruins. Ele sempre utiliza elas. Eu já testei no meu quadro na sala. Fui lá e comprei um apagador. Tá. Ok? Isso daqui é igual a 1, concorda? Certo? Então nós temos 1 igual. Nós estamos tomando sobre J, então isso daqui é HI ao quadrado. Somatório sobre del X J del QI ao quadrado. J. Ok? Vou colocar HI desse lado. Tivemos uma expressão interessante, outra de novo, idêntica que a gente fez. Parece burro, mas aqui eu vou achar uma outra expressão para HI, que às vezes é útil, e ela surge num procedimento bem semelhante a esse. Certo? Agora, as duas bases são ortonormais. A nossa base curvilínea, supostamente ortogonal. Acho que na terceira aula a gente vai explorar o sistema de pares parabólicos, paraboloidais, vamos falar algumas coisas da separação da função da Laplace. Não vou falar. É que amanhã eu já vou começar nisso, daí vocês vão trabalhar nisso. Então vocês vão ver alguns exemplos de outros sistemas de coordenadas que são muito úteis para o sistema de pares parabólico. Estudar espalhamento colombiano usando a equação de Schrödinger, microscopicamente. Você joga um feixe de partículas no alvo, num nível não relativístico, obedece a equação de Schrödinger. Você utiliza coordenadas parabólicas para resolver esse problema, por exemplo. É um problema bem simples, traz bastante compreensão, só para dar uma ideia de como saber outros sistemas de coordenadas amplia a sua cultura intelectual, mesmo que você não venha utilizar isso de primeiro. E isso é para saber de onde veio, na verdade, não é para utilizar. Porque se for um abacadabra, eu acho que não vejo sentido aprender ou fazer física com abacadabra. Tá. Vamos comentar isso aí. Aonde estão os conceitos de vetor? Olha só. Nós já temos uma expressão. Somatório sobre J com HI del X J
del QI. Quadro. Olha só, a gente conseguiu construir em termos das nossas transformações e das nossas exigências aquela base legal que a gente pensou, que eu tentei procurar uma outra base ortonormal. Isso daqui nada mais é do que os cossenos diretores. Cos diretores de AI em relação a EI, a base cartesiana. Os cossenos diretores da nossa base ortonormal construída com as leis de transformação, certo? Se a gente dá elas, a gente sabe derivar isso, a gente sabe calcular isso, e de quebra a gente conhece os cossenos diretores, que dá para ver claramente, dependendo do tipo de transformação, vão depender dos pontos que você está. Mesmo que o sistema que você construiu continue sempre ortogonal. Certo? Como ele é linearmente independente, eu sempre posso projetar qualquer vetor nessa base aqui. Como eu só falei isso, o cosseno diretor é o produto escalar de AI por EJ, certo? Eu só falei, vou calcular ele. Tá? Vou calcular é a coisa mais simples do mundo, de novo eu vou utilizar a propriedade de filtragem da delta. Se eu fizer AI escalar em K, por que eu estou utilizando EK? Porque é uma notação que você tinha que colocar. Também, mas eu não posso fazer escalar em J, porque J está somado. Não posso utilizar o J. Está perdido, por isso eu tenho que colocar um outro K. E nem certo? I, não pode usar o I também. Poderia, mas daí no quadrado dele tem isso aqui. Então vamos lá. Somatório sobre J1 sobre HI del X J del QI EI EJ, né? EJ escalar EK. Nós sabemos quanto vale essa quantidade. Vale delta JK. Certo? A ortonormalidade é uma magia, ela sempre permite a gente escapar da somatória e filtrar as coisas que a gente quer. Agora sim, só K sobre V. Então a gente tem 1 sobre HI del XJ del QI JK. Isso. Tem somatório sobre K. Não, somatório só está certo. Só tinha uma soma e a delta é uma toda soma. Certo? Ótimo. Perfeito, os cossenos diretores. Eu queria fazer uma relação muito legal, só no dedo aqui. Isso. Agora sim, a gente consegue fazer uma expressão desse conjunto de vetores ortonormais no espaço, blá 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 blá, em termos da base cartesiana. Aí, como é que fica a base cartesiana em termos dessa nossa base nova construída? Vamos obter isso, certo? E aqui tem que ficar prestando atenção, que não são truques, mas são coisas do dia a dia das derivadas parciais, da regra da cadeia, quando você vai fazer RG ou você vai fazer velocidade geral, vai fazer qualquer coisa. Isso surge tantas vezes que você tem que fechar os olhos na regra da cadeia e seguir esse projeto sem parar. Tá. Olha, e aqui entra o problema que eu queria evidenciar para vocês. Ó, a safadeza aqui ó, é que eu quero tirar x da jogada. Eu poderia, por exemplo, aqui ó, multiplicar por del QI, del x alguma coisa, certo? E somar sobre I. Tá? Daí teria I, até vou desenhar aqui, o meu objetivo seria colocar um negócio aqui, QI e um XK que seja. Certo? Multiplicar ambos os lados por esse número. Daí eu teria aqui e somaria sobre I. Certo? Pela regra da cadeia, isso aqui ia desaparecer, ia ficar delta JK. Apareceu delta JK é ótimo. A regra da cadeia serve basicamente para isso. Mas, se eu somasse sobre I, com esse HI aqui junto, não vale a regra da cadeia. A regra da cadeia não
igual no fator adicional, certo? Então eu tenho que mudar os passos das operações que eu dou. Então aqui continua como J. O que eu vou fazer? HI não está somado, certo? É livre, uma constante, multiplicando toda a soma. Ele sai de fora da soma. Eu vou multiplicar, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar ele nos dados do HI. Então vai ser AI, isso agora é soma sobre J, del XJ, del agora sim. Vamos lá. Vamos multiplicar ambos os membros por del QI, del XK. Del QI, del XK. Vocês têm algo contra isso? Multipliquei ambos os membros por um mesmo número. Certo? Agora eu faço o seguinte. Certo? Só para deixar. Eu vou somar sobre I. Percebam, tem 3 X inclusive aqui, nem está somado. Eu vou somar sobre I. Somatória sobre I. Somatória sobre I. Certo? Então eu posso fazer o seguinte: somatória sobre J, deixar aqui do lado. Somatória sobre I. Del XJ, del QI, del QI, del XK. K e J. Ok? Isso aqui é a regra da cadeia. Eu acho que é conhecida, né? Bem conhecida. O que sobra? Somatório sobre J. Esse somatório sobre I desaparece. E só sobra del XJ, del XK e J. Certo? Agora as coordenadas têm que ser independentes. Se as coordenadas não forem independentes, se elas tiverem uma relação entre elas, elas não definem, elas não podem ser utilizadas para parametrizar pontos tridimensionais. Se houver uma relação entre elas, você define uma superfície. Se houver uma relação entre duas delas, você define uma curva. Eu não desenhei uma superfície e uma curva aqui, tá? Mas eu vou definir uma certo? Então, ou seja, se eu levar x em relação a y, 0, x em relação a z, 0, x em relação a x, x, y em relação a x, 0, não é difícil ver que isso daqui é ΔJK. Concordam comigo? Se as duas coordenadas são iguais, dá 1. Se as duas coordenadas são diferentes, dá 0. Tá? Então, olha só. Estou somando sobre J. O que é? A soma e o delta nos instrui? Substitua J por K. Isso é K. Certo? Então eu já que isso aqui é K, certo? Não deve, acho que não há problema eu fazer isso, espero que não. Aqui é EK. Ok? Agora inverte a relação. Tem tanta base cartesiana em termos da nossa base quanto normal, construída com a ajuda das transformações de coordenadas, quanto a base, essa própria base ortogonal em termos da cartesiana. Certo? Agora eu quero fazer o seguinte. O índice I é muito, né? Só por conveniência. Eu quero que vocês percebam também que várias coisas que eu faço é por conveniência, não são todas. Para não ter que ficar renomeando índices depois. Vou fazer o seguinte, eu vou I da somada, vou substituir por J. Tá? Ok? Só porque eu vou fazer escalar aí. Agora eu faço escalar aí. Essa expressão fica HJ, del QJ, del XK, AJ, escalar AI, igual, tem uma soma aqui, soma sobre J, AI, escalar EK. Certo? Multipliquei ambos os dados por aí. Agora utilizamos as nossas funções, né? A nossa
nossa construção, na verdade, que a base é o normal, e isso daqui dá delta IJ. Certo? E de novo, isso filtra a soma. E que resulta disso? Eu vou colocar a soma por esse lado. J vai virar I. Certo? Então vai ficar HI del QI del XK. Certo? Mas observe que essas duas expressões referem à mesma quantidade. Ok? Isso aqui já é os cossenos diretores. Então a gente pode expressar os cossenos diretores de outra forma. Dessa forma aqui. E dessa forma aqui. HI. Certo? Duas formas com relação às cossenos diretores. Eu vou explorar bastante isso aqui, vou utilizar de veras depois. Então, eu acho que tem que ser concluído nesse nível. Obtivemos uma relação. Tá. Se essas coisas são idênticas, eu vou voltar e vou escrever de novo o vetor AI, base ortonormal curvilínea, associado ao sistema de coordenadas curvilíneo. Só uma coisa curiosa, vocês perceberam que eu derivei o vetor posição em relação a uma certa coordenada, né? Ok? Isso aqui pode ser considerado como o vetor posição de uma curva, não é? Uma curva. Descrita por manter KQI com KI diferente de J, as outras duas coordenadas que faltam, certo? Por exemplo, se fosse Q1, del Q1. Mantendo Q2 e Q3 fixas, deixa só Q1 variar, isso vai escrever uma curva, certo? Uma curva vetorial, uma curva é um vetor, certo? Isso nada mais é do que o vetor tangente dessa curva, certo? Isso aqui é o vetor tangente, ok? Se eu normalizar ele, é o vetor normal tangente da curva, definida por a curva que é Q1, Q2 e Q3 constantes. Q2 e Q3 constantes, deixa só Q1 variar, define uma curva. Um exemplo, se você pega L, θ e φ, quais são as três curvas que surgem aqui? Mantém o θ e φ fixos, isso determina uma direção, certo? Agora deixa só a coordenada variar. É uma reta. Eu mantenho outro θ e φ constante, é uma família de retas que emergem da origem, certo? O vetor del E é tangente a essas curvas, ok? Então tá, esse feixe de curvas aqui intercepta parte da origem de forma perpendicular a uma esfera definida por L igual a constante, certo? Mas Então, o L ali não é uma coisa, é a coordenada. E é louca essa mutação, né? Mas também tem um vetor para ajudar a gente. Então, esses vetores construídos com as derivadas são tangentes às curvas definidas iguais às outras coordenadas igual a constante, certo? E resultam por serem, em sistemas de coordenadas ortogonais, normais às superfícies definidas por L igual a constante. Tá bom? Agora vamos pensar qual é a curva definida quais são as curvas definidas por θ igual a constante. Só vamos ajudar a nossa intuição. Como é que são as curvas definidas por θ igual a constante?
θ é esse outro aqui. Então eu estou aqui. Eu não posso andar para cá. Certo? Não. Θ varia. R e φ constantes. Certo? Então eu dou uma distância aqui fixa. Φ pode andar. Né? Então o ângulo φ aqui pode ficar oscilando. Eu não posso mudar a distância θ. Certo? Então aqui são círculos. Não é? Agora com outro θ, círculos. Mudo o raio, por exemplo, círculos. E assim por diante. Certo? Que pertencem a planos paralelos ao eixo XZ. Agora se eu variasse só φ, como é que é a curva definida por variar só φ? Eu mantenho L constante. Não está aqui. θ é constante. Que curva eu obtive aqui? Estava certo? É um cone. Aí é um cone. Não, sim, não a curva. Isso daqui eu acho que é φ, eu variei φ e mantive θ constante. Isso. Para θ e L constante eu variei φ e obtive essas curvas aqui. Isso. Certo? Exercício. Imagina coordenadas que não são tão intuitivas assim. Agora eu quero que θ varie e φ constante. São meridianos. Não sei se vocês conseguem perceber o desenho, né? Eu permaneço uma direção φ fixa, varia o L fixo e varia o θ. São meridianos e isso daqui são paralelos. O θ é o ângulo polar e o φ é o ângulo de revolução. Agora é o seguinte, não é de todo complicado se vocês pensarem no globo terrestre, como é que os meridianos interceptam os paralelos e como é que estacas fincadas verticalmente interceptam os meridianos e os paralelos. São três vetores, são três direções ortonormais, né? Ortogonais. Os paralelos e os meridianos se cruzam de forma perpendicular. Se você fincar uma estaca perpendicular, um plumo não é verdade porque você tem força centrífuga, então o plumo ele não mira direto para o centro da Terra, ele é desviado pela força centrífuga. Tem que colocar um laser para ver uma direção perpendicular. Só para exemplificar como em coordenadas esféricas, as curvas definidas mantendo duas coordenadas constantes se interceptam perpendicularmente. E esses vetores que a gente está construindo são tangentes a essas curvas. E essas curvas aqui são justamente as curvas de intercepção entre as superfícies que eu falei antes. Você lembra se eu colocar uma esfera aqui e eu colocar uns cones? Observe, essas são as curvas de intersecção entre os cones e as esferas. Vocês concordam comigo? Se eu fizer um cone aqui, eu fizer um cone aqui, certo? E agora eu vou desenhar uma esfera. Vamos ver. Vou desenhar uma esfera aqui. Então, essa curva aqui, olha só. E essa curva aqui são duas dessas. E assim por diante. Essas curvas aqui são as curvas de intersecção entre cones e esferas. Essas curvas aqui são as curvas de intersecção entre a esfera e os planos. Os planos, fatiam a esfera, faz os meridianos, os planos definidos por φ igual constante. Certo? É que, eu sempre achei, sempre foi introduzido nos livros que é procurar uma família de superfícies ortogonais. Eu sempre achei mais difícil achar superfícies ortogonais do que achar linhas ortogonais. Então eu gosto de explicar as linhas ortogonais são mais intuitivas e observar que essas linhas são as linhas de intersecção entre as superfícies. Isso que dá o significado das superfícies serem um conjunto ortogonal de superfícies. Certo? Deixa eu ver. Essa aqui são as coordenadas geradas por φ. Φ é tangente aqui, né? Ou seja, ele é paralelo ao plano, perpendicular ao plano, a esses planos. Ok? Uma certa ilustraçãozinha do que são os vetores. A interpretação, onde estão esses vetores. A melhor forma é aquela forma do gradiente que eu mostrei para vocês antes.
Porque o que é uma superfície? O que é o gradiente? O gradiente dá a máxima taxa de variação de uma função, certo? Se você tem uma superfície definida pela função igual a uma constante, aonde que está a direção de máxima taxa de variação? Ela é perpendicular a essa superfície, certo? Então, se você tira o gradiente da função igual a uma constante, a direção desse vetor é perpendicular às superfícies definidas por aquela coordenada igual a uma constante. Pegaram isso? Tá. Eu tinha essa expressão aqui, agora eu obtive essa outra versão com os cossenos diretores. Eu vou reescrever isso. Eu tenho um outro jeito então de escrever a base. Um jeito de escrever a base QI. Ao de utilizar os cossenos diretores originais, eu vou utilizar os equivalentes dele. Isso aqui é HI, del QI, del XJ e J. Certo? Agora, eu vou elevar ao quadrado aqui. Aí escalar aí, certo? Isso daqui, somatório sobre J, HI, del QI, del XJ, somatório sobre K, tem que ter mais uma soma. HI, que não está somado, del QI, dividido por del XK, que é exatamente o que eu fiz antes. Duas somas, só que eu já coloquei elas juntas, com dois índices, falta o EJ, escalar o EK, certo? Duas cópias do mesmo vetor. A gente já sabe que ele dá, né? Então nós temos o seguinte: HI não depende, né, de J e K, então HI ao quadrado. Isso daqui dá delta JK. O que faz o delta JK? Mata uma delas, né? Quem que vocês querem? Escolher J igual a K ou K igual a J? J igual a K. Sim, mas substituir J por K ou K por J. J por K. Somatório sobre K, né? Você disse J por K, isso que você disse. Isso. Somatório sobre K. Então, del QI, del XK, só que esses termos são idênticos, elevado ao quadrado. Certo? Isso aqui é igual a 1. Tá bom? Então tá, o que a gente obteve disso daqui? A gente obteve que HI ao quadrado é igual a somatória. Sim, eu vou colocar menos 1, certo? A somatória. É que eu queria abrir a soma, mas acho que não interfere naquilo que eu quero explicar. Então, del QI, del XK ao quadrado na menos 1. Uma segunda expressão para a mesma coisa. Você colocar del XK, del QI. Del XK. Não, cara. QI. Tá brigando. Calma aí. Não, explica qual foi a dúvida. Você não tem que ver, a gente vai ensinar. Ah, não, você não pode inverter assim quando a derivada é parcial. Tem que pensar bastante nisso. Ele me matou várias vezes na minha vida. Não é como isso daqui é verdade. Você utiliza o teorema da derivação implícita. Isso aqui é verdade. Duas coisas. Não vale para a derivada parcial isso. E mais, você não está invertendo um termo, você está invertendo uma soma. Você tem 1 sobre um A mais um B mais um C. Certo? Imagine assim, ó. Imagine que seja A sobre D, A sobre aqui, A sobre D, A sobre DE e A sobre F. Certo? Você tem isso daqui. Isso daqui nunca vai ser B sobre D mais. É D sobre A, E sobre B mais F sobre C. Perceba que isso não pode ser igual a isso que você está querendo dizer. Nunca vai ser igual a isso. Podia ser. Se todo mundo for igual. Sempre tem uma situação. Mas acredite, diabo mora nos detalhes. É sempre bom prestar atenção nas situações excepcionais. O diabo mora nos detalhes. Eu vou
falar isso daqui a pouco. Tá, então temos uma outra expressão de fator de escala. Em termos das funções diretas, digamos assim, e antes em termos das funções inversas, né? Porque eu escolhi um novo sistema de coordenadas que em função de x, que é novo. Então a transformação é direta. X é velho, então essa aqui é a transformação inversa. Tem que inverter a transformação para poder escrever. Tá, duas expressões para fatores de zero. Duas expressões discussão dos diretores. Tá bom? Agora, a gente sempre fez referência, a gente está fazendo referência sempre ao sistema da base cartesiana. Sempre a gente está fazendo referência à base cartesiana, certo? A base cartesiana é ortonormal, ok. Mas a particularidade dela é que as suas superfícies que definem seus vetores unitários são planos. As suas retas que definem vetores unitários, as suas curvas que definem os seus vetores unitários são retas. Muito simples. Mesmo sendo ortonormal. Agora a gente pode descrever uma relação entre dois sistemas ortogonais curvilíneos. Sempre pode relacionar quaisquer, não é só cartesianos e um outro. Você pode fazer entre cartesianos, um outro, e um outro, e um outro, e um outro. Entre cada um desses tem uma relação. Essa conexão entre eles que no fundo está a magia do cálculo tensorial, a magia de você passar de um para o outro. Então eu vou tentar eliminar x da jogada. Vou partir daqui. Os diretores da base ortogonal em relação à cartesiana, certo? Que de certa forma pode ser equivalente aos coeficientes diretórios da base cartesiana em relação à ortogonal, certo? E se eu conseguisse eliminar x aqui? Se eu conseguisse eliminar x em termos de um q', um próximo sistema de coordenadas. Por exemplo, eu escrever sistema de coordenadas parabólicos de duas coordenadas que a gente chama de xi e de eta, certo? Se eu escrevesse eles em termos de r, θ e φ, eu posso obter os fatores de escala em termos os fatores de escala desse sistema de coordenadas. Xi também é função de x, y, z e eta também é função de x, y e z. Tá? Mas eu não preciso depender de x, y e z para conhecer os fatores de escala nesse sistema que a gente vai falar. Eu não preciso conhecer a relação com x, é suficiente conhecer a relação que eles têm com coordenadas esféricas. Inclusive, algumas leis, algumas regras de transformação de coordenadas são tão chatinhas, são tão complicadas que eles, para compactar a notação, misturam. Você está passando de coordenadas cartesianas para parabólicas. No meio colocam R, que é coordenadas polares, esféricas. Mas é só para facilitar a notação. Então tá, vamos tentar eliminar x. A ideia é eliminar x. Porque daí, se eu conseguisse colocar um q' na jogada, eu saberia de q para q'. Certo? De parabólicos para esferoidais, para pifos. A gente vai fazer isso. Carregar na cadeia. Carregar na cadeia produz delta e j sempre. Essa é a origem. Se vocês tentarem, tem dois jeitos. Se vocês tentarem de um jeito, dá uma identidade. Acaba numa dessas duas. Se vocês tentarem do outro jeito, surge o que a gente precisa. Certo? Eu não vou olhar, só para ver como é que para a gente fazer esse dever dela. Tem dois jeitos, se a gente tem errado de um jeito, a gente faz do outro. Concorda comigo? Então tá. Zé, tem mais 15 minutos? Que horas são? 15 por um dia? Mas tem que olhar. Não vou ter que olhar, quer ver? Mas é o seguinte. Não, a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Significa multiplicar por um fator conveniente, observando o que a gente quer eliminar, certo? A gente quer eliminar x em termos de linha, certo? Então a gente tem que provocar, surgir assim, del xk, del xm. Quando surgisse um fator assim, isso é delta jm. E a dependência x desaparece. É essa a brincadeira, não tem nenhum sentido. Só que tem que fazer as multiplicações corretas, nos lugares adequados. Vamos fazer assim, ó. HI
del QI, del XK, eu vou observar o lado direito da equação. Vou colocar um QI aqui. QI em cima. Como eu tenho que multiplicar por dois lados, vou começar. É o QI. E daí eu vou colocar um QI M. Só multipliquei por um fator.